Depois desse episódio, a Nagatoro foi pra casa de barriga cheia, depois dessa completa jantada que ela deu na presidente do clube de artes, que de certa forma não está totalmente errado. Enfim, episódio mais recente de Ijaranaide, Nagatoro-san finalmente teve uma coisa que eu estava esperando há vários e vários episódios. A aparição da presidente do clube de artes, Sana Tsunomiya, e também a Nagatoro mitando no finalzinho do episódio, fora algumas ceninhas entre a Nagatoro e o protagonista. O episódio começa com a Nagatoro querendo mostrar algo interessante pro protagonista. Ela diz que são os pecs dela e o protagonista começa a pensar em outras coisas. E Nagatoro diz que eles são bem ousados e bem picantes, o que instiga ainda mais o protagonista a pensar besteiras. O Naoto diz que ele não pode ver essas coisas e ela mostra um pack de karage, que pra quem não sabe é o frango frito japonês. Ela zoou o protagonista dizendo que ele estava esperando alguma coisa indecente, mas também, né, olha a descrição do que ela faz. Certo dia o protagonista estava na aula de educação física, o que com certeza não é bem o seu forte, até que um grupinho das minas da Nagatoro estava lá em cima olhando tudo aquilo. E a Nagatoro meio que achou patético o desempenho do protagonista. Mais tarde, a Nagatoro vai de encontro com ele e pergunta que corrida deplorável era aquela, e começa a zoar ele dizendo que, nossa, como só a Kohai, ela meio que tava envergonhada, né, de ver aquilo. E ele diz que não gosta de maratonas. Ela tenta até convencer ele a melhorar, né, nas corridas, mas ele diz que é impossível e que todo mundo tem pontos fracos e fortes, e que ele é ruim em tudo que não envolve desenho. O que realmente deixou a Nagatoro irritada. Ela diz que ele não vai saber se tentar, né, se não tentar. O Naoto diz que o treino só surte efeitos em pessoas que já têm talento para aquela coisa. E isso com certeza deixou a Nagatoro ainda mais irritada. E ela fala que a partir de amanhã o protagonista vai começar um regime secreto de treino e ela vai ser a sua treinadora. No dia seguinte eles se encontram e a Nagatoro... É impressão minha, ou nessa cena a Nagatoro levou um buff, se é que você me entende. Isso deixa o protagonista um tanto quanto sem jeito. E cai na vila, Nagatoro fuzila. Ela zoou o protagonista dizendo que ele foi um pouco nojento, né, da parte deles, foi um pouco nojento, né, a reação dele. Eles começam a correr e um tempo depois o protagonista já está cansado e... Meu Deus do céu. Depois de ver isso, o protagonista ativa o modo turbo e sai correndo. Eles param pro protagonista descansar e ele pede pra ela ir na frente. E a Nagatoro meio que fica chamando ele de fracote, falando que, nossa, até uma criança tem mais determinação que você e blá blá blá. Meio que fica provocando ele, atiçando ele, né? E descobrimos que o protagonista odeia que chamem ele de fracote. E bom, eles voltam a correr até terminarem a corrida do dia e meio que eles começam a se alongar de um jeito muito estranho, até que meio que chega uma hora que a Yoshi aparece e ela olha aquilo e faz referência às bolinhas do Dagrão. Em outro dia, o protagonista estava na sala de arte como de costume, se perguntando quem ele chamaria para servir de modelo para o seu desenho, e a Nagatoro estava à espreita, ouvindo aquilo tudo. Ele explica pra ela meio que aconteceu, e ela diz que se ele não ligar, ela serviria de modelo. E aí? Isso deixa Nagatoro frustrada, dizendo que ele tem uma linda Kohai que está disposta a servir de modelo para ele, porém ele pretende desenhar um garoto, o que deixa, né, ela meio que sem reação, né, óbvio. E a Nagatoro meio que tira da mochila aquele desenho que ele fez lá no episódio 6, e ela diz que na verdade ele quer desenhar aquilo. Então Naoto toma uma decisão que eu realmente não esperava. Ele meio que aceita desenhar Nagatoro, mas tem uma condição para isso, é para ela ir pro vestiário trocar de roupa. E a Nagatoro fica, né, zoando ele, nossa, você quer me ver de quê? De traje de banho? Nossa, não sei o quê. E ele me manda isso. Eu realmente não esperava por isso, até porque isso é bem usado da parte do Naoto. Ele geralmente não se porta desse jeito, e claro, isso meio que quebra a Nagatoro. Depois de um tempo ele começa a se arrepender do que fez, achando que isso foi mancada com a Nagatoro, já que ela se ofereceu para servir de modelo para ele. Só que ela está de volta, a Nekotoro aparece. Ela pergunta o que ele achou da fantasia de Nekotoro e rola uma cena muito engraçada, que é meio que a Nagatoro arranhando o protagonista e pedindo pra ele falar alguma coisa, já que foi por ele, né,
que ela se vestiu daquele jeito. Ele fala que a roupa combinou com ela e a Nagatoro surta de vergonha, até as amigas dela estranham a reação dela. Depois disso eles começam a falar sobre o que cada clube vai fazer no festival cultural. Inclusive, o peão de madeira, Sakura vai ajudar aquele grupinho de jogadores de variantes elevadas de temperatura sem requisitos financeiros. Vou ajudar, que ela quer dizer, provavelmente é dar a buceta. Nagatoro pergunta o que o clube de artes vai fazer e o protagonista começa a pensar no último festival cultural que teve, meio que mostra um flashback do passado, dele com a presidente do clube de artes, né, orientando ele, mostrando onde ele tem que colocar, arrumar os quadros e tal. E no final do festival, o protagonista diz que eles atraíram mais pessoas pra lá graças às sugestões da presidente do clube, e que ela realmente é incrível. Durante o flashback mostra a presidente do clube agradecendo o Naoto por conseguir boas lembranças aos membros do clube, porque meio que eles vão começar a estudar pro vestibular de artes e basicamente o clube vai ficar nas mãos do Naoto. Voltando ao presente, ele diz que o clube de artes pretende fazer uma exposição de artes do mesmo jeito que antes. Enfim, papo vai, papo vem, o protagonista escuta passos vindo em direção ao clube. E sério, o quão boa deve ser a audição do Naoto pra isso, hein? Porque, meu Deus do céu, ele identificou a pessoa só pelos passos dela, mano. Isso foi muito nonsense, mas enfim. Ele pede pras minas ali entrar e se esconderem naquele local. E, bom, elas entram e sim, finalmente, depois de vários e vários episódios, muita gente comentando nos vídeos, nossa, espera a presidente do clube aparecer, espera a presidente do clube aparecer, ela finalmente aparece. A presidente do clube de arte, Sana Shunomiya. E sério, ela me lembra bastante a Yumeko Jabami, de Kakegurui, e aquela mina lá de Tassogara, eu tomo amnésia também, velho. Elas são muito parecidas, aí, sério. Não tem como não associar umas com as outras. Naoto pergunta o que traz ela até lá, e ela fala que um membro do clube não precisa de motivo pra ir até o clube. As minas até zoa, falando que a ex do Naoto apareceu, até a Sakura diz que talvez ele curta as mais velhas. Detalhe que a dublagem da Sana, né, ela tem uma voz um pouco mais madura. Pra quem não sabe, a puberdade feminina chega antes da puberdade masculina, né? Então, faz sentido. A Sana diz que pensou em fazer algo pro festival cultural, e ela ainda diz que também cabe meio que ao Naoto decidir o que fazer, já que o clube tá nas mãos dele agora, ele tá encarregado do clube. E ele diz que ele tava pensando em fazer uma exibição, e que seria ótimo se ela pudesse apresentar algo, né? E ela meio que fica observando a sala, e fala que tem outro motivo pra ela ter ido ali, que recentemente ela tem ouvido uns rumores bem negativos sobre o clube de artes, que ele virou meio que um lugar para pessoas que não têm muito respeito. Isso deixa o protagonista tremendo na base. Cê é louco, arrepiei todo agora, mano. Ela comenta que até o conselho estudantil já deu uma advertência, e ela veio lá pra conferir se ele estava levando o clube a sério. Até ela ver o desenho da Nekotoro e disse se ele realmente está levando o clube a sério, e que, bom, se ele não estiver, ela deve fechar o clube de artes. E quando ela estava indo fazer isso, a nossa querida Nagatoro aparece. E sério, eu nunca vi a Nagatoro jantando alguém na vida quanto eu vi nesse episódio. Ela diz que a presidente do clube está sendo egoísta por ficar fora esse tempo todo, e quando volta pro clube é pra fechá-lo. E a Sana meio que fala que se os membros não levam o clube a sério, não tem por que continuar. A Nagatoro diz que não é ela quem decide se a pessoa está levando isso a sério ou não, e sim o próprio indivíduo, né? E que o protagonista está sempre se esforçando sozinho. Desde o início, ele estava sempre desenhando. E essa cena foi bem legal, cara. Eu não pago tanto pau pra Nagatoro, mas eu realmente falei, cara, Nagatoro jantou a presidente do clube de uns argumentos, cara. Sério, depois desse episódio, a Nagatoro foi pra casa de bucho cheio, porque, meu amigo, ela jantou a Sana no argumento de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Tanto é que, depois disso, a Sana meio que decide ver o trabalho do protagonista no festival. E por mais que ela não seja presente no clube, ela ainda é presidente, então ela meio que vai obrigar a ele a fazer uma exposição de artes independente. E se a exposição de artes dele receber mais votos do que a dela, ela vai desistir de fechar o clube. E o episódio termina. Eu sei que muita gente não gostou do que a Sana fez
Até porque acompanhamos a visão do protagonista na história. E isso é uma puta injustiça com o Naoto, porque ele tá se esforçando muito pra manter o clube de artes, então é natural da gente ficar irritado com a Sana. Mas vamos se colocar um pouco no lugar dela. Ela fica fora um tempo e deixa o clube nas mãos do protagonista. Depois de um tempo ela recebe um monte de comentários indesejados e até mesmo intimação do conselho estudantil de que seu clube está virando uma zorra. Fora o fato que ela nem conhece a Nagatoro e as amigas dela, então é plausível, né, da parte dela agir desse jeito. Ela só foi egoísta por não olhar o lado do Naoto, como a própria Nagatoro disse, e ao que tudo indica o próximo episódio vai começar um drama. Enfim, eu gostei da Sana e eu acho que ela é exatamente o que o anime tava precisando, uma personagem mais responsável e séria. E só resta aguardar para ver o resultado desse confronto. Mas o vídeo é basicamente isso, eu vou ficando por aqui, espero ver num próximo vídeo e até lá!